Olá, alma linda! Seja muito bem-vinda a mais um encontro do Caminhos da Lua. É uma alegria ter mais uma vez você aqui comigo. E a cada mudança de fase da Lua, a gente vai caminhar juntos pelos ciclos da natureza e, ao mesmo tempo, também pelos ciclos da nossa própria alma. Hoje, a paisagem ela muda de novo. A lua ela começa a diminuir no céu e junto com ela a natureza parece nos sussurrar algo que muitas vezes a gente esquece de ouvir. Nem tudo foi feito para permanecer. A gente vive uma cultura que acaba ensinando desde muito cedo a conquistar, a produzir, a acumular, a crescer, a ter mais resultados, mais dinheiro, mais objetivos, mais reconhecimento. E quase nunca a gente aprende que existe uma sabedoria que é igualmente importante, que é a arte de encerrar. Sabe? De conseguir encerrar alguns ciclos, a arte de agradecer, a arte de conseguir deixar partir. E talvez que por isso a lua minguante ela seja tão mal compreendida, né? Algumas pessoas olham para essa fase como se ela representasse ali aquele momento só de perda, como se fosse talvez ali um momento um pouco mais importante, né, menos importante do ciclo. Só que basta a gente observar, parar para olhar para a natureza, que a gente consegue perceber que ela nos conta uma outra história. A gente olha para uma árvore no outono, ela deixa ali as suas folhas caírem, e não é porque ela está morrendo, mas é porque ela sabe que ela precisa economizar energia para poder atravessar ali o inverno e conseguir florescer de novo na primavera. Então ela não vai lutar contra o tempo. Ela não tenta prender cada folha ali no galho, mas ela simplesmente confia. Confia que o ciclo continua. E talvez seja justamente essa palavra que define essa lua minguante. Confiança. Porque a gente só consegue desapegar quando confiamos que aquilo que realmente pertence na nossa vida vai encontrar o caminho para chegar. E essa lua minguante, ela acontece em Touro. E quando a gente escuta falar de Touro, né, normalmente a gente já pensa naquela estabilidade, na segurança, né, no conforto, na riqueza, né, que Touro gosta, na prosperidade. É um signo profundamente conectado ao elemento terra. E é a terra que sustenta, né? A terra que alimenta, que acolhe, que transforma ali uma pequena semente em uma grande árvore. Então, o Touro, ele vai ensinar para a gente sobre a construção. Ele vai trazer ali um olhar para que a gente consiga compreender mais sobre paciência, sobre presença, sobre o prazer das coisas simples, sabe? Aquela refeição talvez feita com um pouco mais de calma, o cheiro da terra depois de uma chuva, que inclusive é um dos meus favoritos, o calor do sol na pele, nem que seja por 5 minutinhos no seu horário de almoço, o abraço de alguém que a gente ama, o silêncio da natureza. Porém, toda qualidade, quando ela é levada ao extremo, ela também pode se transformar numa prisão. A estabilidade ali, ela pode virar um certo tipo de acomodação. Aquela coisa da segurança, ela pode virar medo, bloqueio. E o cuidado, ele pode virar controle. E aí, quando a gente vê a prosperidade que a gente tanto buscava, ela pode se transformar em apego. Talvez por isso essa lua, ela traz uma pergunta muito importante. Será que aquilo que hoje você chama de segurança ainda está sustentando a sua vida? Ou apenas impedindo você de seguir em frente?
Porque tem uma diferença muito grande entre você criar raízes para conseguir sustentar o seu processo, entre criar correntes. Às vezes a gente permanece num trabalho que já não está mais fazendo a gente feliz, mas a gente tem medo daquele desconhecido. A gente mantém relações que já terminaram há muito tempo, mesmo que por dentro, porque a gente tem medo da solidão. Guardamos objetos que já não usamos há muito tempo. Carregamos algumas culpas antigas, mágoas antigas, histórias antigas. Como se a gente segurar tudo isso, a gente estivesse protegendo alguma parte de nós. Mas será que a gente realmente está? Ou a gente só está adiando a nossa liberdade? Tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que a gente segura uma corda com tanta força que esquecemos que as nossas mãos, elas nasceram para criar, acariciar, plantar e para acolher. Talvez seja isso que aconteça quando a gente vive no apego. As nossas mãos, elas vão ficar tão ocupadas segurando aquilo que já passou e elas deixam de estar disponível para poder receber aquilo que ainda está chegando. Perceba que eu não estou falando só de objetos. Eu estou falando de versões antigas de nós mesmos. Quantas vezes você continua aí se definindo por algo que você viveu anos atrás? Talvez por um erro, talvez por uma rejeição, talvez por uma perda, uma história que já terminou. Mas a sua alma, ela continua caminhando. E eu acredito, talvez, que ela só esteja ali esperando que você solte aquilo que não cabe mais na pessoa que você está se tornando. Touro também, ele fala muito sobre a prosperidade, né? Porém, aqui tem um equívoco muito comum. A gente acaba confundindo prosperidade com acúmulo. E se a gente for olhar na natureza, gente, isso não existe. O rio, ele é próspero exatamente porque ele flui. Porque se ele está parado, vira água parada. As árvores, elas são prósperas porque elas compartilham os seus frutos. E existe um ciclo. A terra é fértil porque ela transforma aquilo que já cumpriu o seu ciclo em alimento para uma nova vida. Percebe que tudo circula? Nada permanece igual para sempre. E prosperidade é movimento. A prosperidade, ela gosta de movimento. E talvez aquilo que hoje está impedindo a abundância de chegar aí não seja falta de oportunidades, mas o excesso de coisas que você continua guardando e carregando. E aí pode ser pensamentos, pode ser medos, ressentimentos, culpas, expectativas, né? E quando a gente não cria espaço, a vida, ela também não encontra espaço para poder entrar. Às vezes eu percebo esse padrão nos atendimentos. Algumas pessoas, elas dizem, eu quero viver algo novo. Mas aí, quando ela olha para a própria história, ainda estão tentando salvar aquilo que já terminou há muito tempo. E isso exige uma quantidade enorme de energia. A lua minguante, ela não vem pedir para que você esqueça sobre tudo, mas ela pede que você honre. Existe uma diferença muito bonita entre esquecer e agradecer. Porque quando você esquece, você nega que algo existiu. Agora, agradecer
É reconhecer que aquela experiência, ela teve ali um propósito e ainda assim permitir que ela siga o seu caminho. Talvez seja isso que você precisa fazer hoje. Não lutar ali contra o seu passado, sabe? Mas realmente agradecer por tudo que ele ensinou você e seguir, tá tudo bem. A natureza, ela não tenta voltar para a estação anterior, né? A gente não vê a primavera tentando, se bem que tá meio maluco aí, né? Esses tempos, as mudanças climáticas. Mas ainda assim, a primavera, ela não vai se tornar o verão. O verão, ele não vai insistir em permanecer naquele momento que o outono chega. Cada fase vai entregar ali o que ela pode. E então abre-se ali mais espaço para a próxima. E eu acredito que a sabedoria, ela esteja justamente aí, nessa coragem de conseguir compreender que encerrar também é um gesto de amor. Porque tudo aquilo que termina na nossa vida inevitavelmente cria espaço para um novo começo. E é por isso que essa lua minguante, ela não vai falar sobre perdas, mas ela fala sobre você preparar o seu terreno, sabe? Limpar a terra, devolver ao solo aquilo que já cumpriu a sua missão, para que então, quando a próxima lua nova chegar, você tenha espaço para conseguir plantar de novo. E agora a gente vai para o nosso momento de meditação. E eu quero convidar você a fechar seus olhos, respirar profundamente, permitir que toda essa reflexão encontre aí um lugar confortável dentro do seu coração. Porque compreender é bem importante, mas sentir é o que verdadeiramente transforma. Então inspira e solta bem devagar. Vai encontrando uma posição confortável, inspirando profundamente pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira e expira. Permita que a cada respiração seu corpo vá desacelerando. Solta os seus ombros. Relaxa o seu maxilar. As mãos. Solta o peito, abre. Relaxa o abdômen. Não existe nada que você precise resolver agora. Nada para provar. Nada para controlar. Apenas estar aqui. Respire mais uma vez. E permita que o silêncio da natureza também encontre espaço dentro de você. Agora imagine que você está caminhando por uma floresta. É fim de tarde. O céu está dourado. Uma brisa suave toca o seu rosto. Você sente o cheiro da terra úmida.
o som das folhas, que são ali movimentadas pelo vento. E cada passo parece aproximar você ainda mais de si mesma. Você continua caminhando até encontrar uma árvore muito antiga. Seu tronco é largo, suas raízes mergulham profundamente na terra. Ela transmite força, segurança, presença. Você percebe que está diante de um carvalho, uma árvore que já atravessou muitas estações, muitos invernos, muitas primaveras, e mesmo assim continua firme. Você se aproxima, coloca delicadamente as mãos sobre o tronco dessa árvore e por alguns instantes apenas respira. Perceba que ela não está cheia de folhas. Algumas ainda permanecem em seus galhos, mas muitas já caíram. E curiosamente, você sente que ela não parece triste. Ela não parece preocupada. Ela simplesmente confia. Ela sabe que nenhuma folha permanece para sempre. Ela sabe que cada estação tem um propósito. E sabe que aquilo que hoje toca o chão, amanhã alimentará uma nova vida. Agora, sente-se aos pés dessa árvore. Encoste as suas costas em seu tronco. Sinta o quanto ela sustenta você. Imagine que das raízes dessa árvore começa a subir uma luz dourada, misturada com um verde profundo. Uma luz tranquila, estável, acolhedora. Essa luz percorre lentamente o tronco e chega até você. E ela vai envolvendo completamente o seu corpo. Ela traz a força da terra, a força de Mangaia, a segurança, a estabilidade, mas também a confiança de quem compreende que tudo faz parte de um ciclo. Enquanto permanece envolvido por essa luz,
Observe que à sua frente existe um pequeno cesto de palha. Você olha para ele, observe. Hoje esse cesto representa tudo aquilo que você ainda continua carregando. E sem pressa, comece a colocar dentro dele aquilo que o seu coração sente que pode ser entregue. Talvez seja um medo, uma culpa, talvez uma expectativa, mágoas, uma história que já terminou, ou até a necessidade de controlar tudo. Não tente explicar, apenas coloque, um a um, no seu tempo. Respira profundamente. Percebe como esse cesto ele vai ficando mais cheio. E agora observe novamente a árvore. Uma folha se desprende lentamente. Depois outra. E mais outra. Nenhuma delas resiste ao vento. Nenhuma luta para permanecer. Porque todas confiam no ciclo da vida. Respira fundo e permita que o vento também leve, simbolicamente, tudo aquilo que está dentro do seu cesto. Observe esse vento atravessando a floresta. Levando embora tudo aquilo que já cumpriu a sua missão. Sem violência, sem sofrimento, com respeito e com gratidão. Agora leve as duas mãos ao centro do peito e pergunte silenciosamente ao seu coração: o que a vida está me convidando a soltar nesse ciclo? Não procure uma resposta, apenas escuta. Sinta no seu coração. Confie no que vier para você. Enquanto continua respirando, repita mentalmente: eu honro tudo que vivi, eu agradeço por tudo que me trouxe até aqui,
Eu libero aquilo que já cumpriu o seu propósito. Eu confio na sabedoria dos ciclos da vida. Assim como a natureza, eu também sei recomeçar. Agora perceba algo muito bonito. A árvore continua exatamente ali. Mesmo sem todas suas folhas, ela continua forte, continua viva, continua enraizada. Ela não perdeu a sua essência. Ela apenas abriu espaço para um novo ciclo. E talvez essa seja a maior lembrança que essa lua minguante deseja deixar para você hoje. Você não perde quem você é quando deixa algo partir. Você apenas cria espaço para florescer de uma nova maneira. Respire profundamente mais uma vez, agradecendo por esse momento. E no seu tempo, perceba novamente o ambiente onde você está. Movimente lentamente os dedos, os ombros. E quando sentir que é o momento, abra os seus olhos. Leve essa sensação com você. E lembre-se, assim como a árvore confia que a primavera sempre volta, você também pode confiar que a vida saberá florescer novamente. Que a lua ilumine os seus ciclos, que a natureza fortaleça suas raízes e que você nunca se esqueça do caminho de volta para a sua própria essência. Nos encontramos na próxima fase da lua. Gratidão por estar aqui e até breve.